Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, a disciplina mental. Vamos entender bem o que ela significa, como ela é diferente da rigidez psicológica e por que essa distinção, sabe, é essencial para o nosso equilíbrio emocional. Pensa bem, a nossa mente tem um potencial incrível para criar, para resolver problemas, para nos guiar na vida. Mas, ao mesmo tempo, quando ela está meio desgovernada, ela pode virar uma fonte de preocupação, de ansiedade. E é aí que entra a disciplina mental. A ideia é justamente aprender a usar todo esse potencial a nosso favor. Então, para a gente conseguir entender o que é disciplina mental de verdade, a gente precisa dar um passo atrás e falar de organização mental. Organização mental é basicamente a nossa capacidade de gerenciar pensamentos, emoções, tarefas, tudo de um jeito coerente. É o que permite que a gente consiga manter o foco naquilo que realmente importa e, claro, evitar aquela sensação de sobrecarga. Olha, um exemplo ótimo para visualizar isso é pensar em alguém pilotando uma moto. É preciso coordenar o equilíbrio, a aceleração, a troca de marchas, a atenção no trânsito, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E muitas vezes a pessoa ainda está lá cantarolando uma música. Essa habilidade de integrar tantas tarefas de forma quase automática mostra bem como o nosso cérebro é capaz de criar ordem e eficiência mesmo no meio de situações bem complexas. Agora, quando essa organização interna falha, a mente fica sobrecarregada. É batata. A energia que a gente poderia estar usando para resolver coisas importantes acaba sendo gasta com preocupação excessiva, com um monte de distração e fica aquela sensação constante de que a gente não está dando conta de nada. E o resultado? Isso gera ansiedade e acaba impedindo a gente de concluir nossos projetos. E é exatamente aqui que a disciplina mental entra em cena. Só que, olha, tem um ponto muito comum. A gente costuma associar disciplina a algo duro, inflexível, sabe, quase um castigo. Mas é fundamental, é crucial diferenciar disciplina de rigidez psicológica. Vamos entender agora qual é a grande diferença entre as duas. Então, a disciplina, no sentido saudável da palavra, é basicamente a habilidade de criar um plano de ação e seguir esse plano com consistência. É sobre ter clareza do objetivo e saber quais são os passos necessários para chegar lá. Dá para pensar na disciplina como se fosse um mapa, sabe? Um mapa que orienta a gente na direção de um objetivo. Ele dá uma direção, um norte, mas ele não aprisiona. O problema começa quando a gente confunde esse mapa com um trilho de trem, um caminho fixo do qual a gente não pode desviar 1 milímetro. E isso sim é rigidez psicológica. Vamos olhar essas diferenças com mais calma. A disciplina saudável, ela é adaptável, ou seja, ela permite ajustar o caminho quando aparece o imprevisto. Já a rigidez, pelo contrário, é inflexível. Ela se apega ao plano original custe o que custar. A disciplina foca no processo, valoriza a consistência, o esforço. A rigidez é perfeccionista. Ela fica paralisada pelo medo de cometer qualquer erro. A disciplina nos torna resilientes, porque a gente aprende com os contratempos. A rigidez nos deixa frágeis, a gente quebra sob qualquer pressão inesperada. E por fim, a disciplina é libertadora. Ela cria foco, paz mental. Enquanto a rigidez é o oposto, ela restringe, ela cria ansiedade e muita autocrítica. Certo. Agora, qual é o custo real de confundir disciplina com rigidez? Qual o impacto disso no dia a dia? Essa mentalidade de rigidez, ela nos coloca num estado de alerta constante. É como se a gente estivesse sempre procurando por possíveis erros, por qualquer coisinha que possa dar errado. Isso tem um nome: hipervigilância. E essa sensação, sabe, de que algo está sempre prestes a dar errado é exaustiva. A rigidez acaba aprisionando a gente num ciclo de preocupação e autocorreção que simplesmente drena toda a nossa energia, tanto mental quanto física. E o pior, sem levar a lugar nenhum. A rigidez, na verdade, alimenta a ansiedade de várias formas. Para começar, ela cria expectativas irrealistas, perfeccionistas, que são impossíveis de cumprir. Aí, qualquer pequeno desvio do plano já é visto como um fracasso total. Isso faz com que a gente passe mais tempo monitorando erros do que de fato progredindo. E o que acontece? Inevitavelmente, vem o esgotamento. No fim das contas, em vez de criar consistência, a rigidez acaba sabotando nosso próprio progresso. Então, a alternativa para a rigidez não é a falta de disciplina, de jeito nenhum. A alternativa é uma disciplina flexível. Mas o que isso significa na prática? Olha, a verdadeira disciplina não é sobre se apegar teimosamente a um plano. É sobre ter compromisso com o objetivo final. E isso significa que, às vezes, o caminho mais eficiente não é uma linha reta, mas sim aquele que se adapta aos obstáculos que a gente encontra pela frente. Uma disciplina saudável de verdade precisa incluir a capacidade de adaptação. E esse processo da disciplina flexível pode ser passado em 4 etapas bem simples.
Primeiro, estabelecer um objetivo claro. Segundo, criar um plano inicial, o tal do mapa. Terceiro passo, que é super importante, observar os resultados do mundo real e os eventos inesperados que sempre aparecem. E por último, o quarto passo, ajustar o plano com coragem, com base no que foi observado e seguir em frente. Essa capacidade de ajustar a rota que torna a disciplina uma ferramenta poderosa e principalmente sustentável. E quando a gente entende essa distinção, de verdade, a disciplina deixa de ser um peso e se transforma numa forma de cuidado mental. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Pensa só, adotar uma disciplina flexível é, no fundo, um ato de autocuidado mental. Por quê? Porque ela nos permite buscar nossos objetivos de uma forma que seja sustentável, uma forma que respeite nossos limites e nosso bem-estar. Essa disciplina como cuidado mental envolve algumas práticas bem concretas. Coisas como estabelecer limites para proteger nosso foco e nossa energia, valorizar o esforço consistente em vez daquela busca louca por picos de perfeição, se permitir ajustar os planos sem carregar culpa por isso e, claro, escolher aprender com os contratempos em vez de se deixar derrotar por eles. E sabe o que é interessante? Com o tempo, são essas práticas que constroem resiliência e um verdadeiro equilíbrio emocional. Então, para a gente fechar, a grande reflexão é essa. A maturidade mental não está na rigidez, de forma alguma. Ela está no equilíbrio. No equilíbrio entre a constância nos objetivos e a flexibilidade nos caminhos para chegar até eles. A verdadeira força não é nunca desviar do plano, mas sim saber como e quando ajustar a rota para continuar sempre avançando. E é nesse equilíbrio, sabe, que a gente encontra não apenas o sucesso, mas também a tão buscada paz de espírito.